Em que se baseia o trabalho da constelação familiar? Como que a gente pode, ao iniciar uma constelação, ter certeza, ter segurança de que a gente está conduzindo essa constelação da melhor maneira? É sobre esse tema que eu quero falar no vídeo de hoje. Oi, meu nome é Juliana Slicker, quero falar com você sobre constelação familiar, um tema que eu sempre trago nesse canal, que eu sempre trago conteúdos, reflexões, às vezes exemplos de constelações que eu já conduzi, sempre para que a gente aprenda mais e consiga se desenvolver mais com a constelação familiar. Esse é o meu objetivo. Quando a gente tem contato com a constelação, seja agendando uma sessão, seja assistindo um vídeo, algo nos toca, né? Algo mexe dentro da gente e é isso que faz com que a gente comece a ter mais consciência das nossas escolhas, mais consciência da nossa vida, dos nossos passos. Hoje eu quero falar sobre as ordens do amor como um guia dentro da constelação familiar. Quando a gente conduz uma constelação familiar ou quando a gente facilita uma constelação familiar, né, dentro de um processo em que eu vou conduzir uma sessão realmente para uma outra pessoa, eu tenho que ter em mente que aquela constelação ou aquele sistema familiar, ele está buscando um equilíbrio de alguma maneira. Todas as questões que nós temos que são desequilíbrios, né, seja uma doença, seja uma dificuldade para conseguir algo que eu sempre quis, por exemplo, uma dificuldade para engravidar, ou dificuldade para ter uma oportunidade no exterior, ou dificuldade para me graduar, ou uma dificuldade financeira, qualquer questão que eu tenha, que eu já tentei de várias formas resolver e por alguma razão parece que emperra, que tem algo que me prende ali, é porque tem algo no meu sistema que está desequilibrado. E quando eu faço, então eu vou buscar uma constelação familiar, eu faço um movimento de olhar o que tem por trás dessa questão. Por que aquela questão está acontecendo comigo e por que eu não consigo avançar? Porque eu não consigo dar os próximos passos sozinha. Eu, enquanto consteladora, recebo essa questão, ouço essa questão e busco então as informações do sistema familiar para que a gente encontre e veja onde está o desequilíbrio. O desequilíbrio pode estar num julgamento, num olhar para minha mãe e achar que ela não deveria ser como ela é, achar que ela deveria ser melhor do que ela é, ou eu olhar para o meu pai e achar que ele não deveria ter feito as coisas que ele fez, ou ainda, mesmo que eu não tenha esse olhar, esses nossos pais podem ter esse olhar para os avós, ou seja, tem algumas questões por trás que me fazem ainda estar presa naquele sentimento de julgamento. Ao fazer a constelação familiar, eu vou sempre buscar as ordens do amor por trás. A primeira ordem do direito de pertencer. Se eu julgo uma pessoa que não é boa o suficiente para estar presente ali naquele sistema, eu posso excluir ela. Excluir da minha cabeça, dos meus sentimentos, não necessariamente eu vou excluir de não vê-la, mas eu não vou dar um lugar de respeito a essa pessoa. E aí isso é uma desordem e isso causa um desequilíbrio. Então a primeira ordem do amor, que é a ordem do direito de pertencer, ela tem que estar vigente em qualquer sistema familiar. Eu não julgo, as pessoas são como elas são, então elas têm o direito de pertencer, qualquer que seja a questão. Seja um relacionamento anterior que eu tive e que eu não consigo olhar para ele, eu excluo. Seja às vezes um filho fora do casamento, dos meus pais ou dos meus avós e que aquela pessoa não tem um lugar, ou seja, eu sempre estou julgando e portanto estou excluindo. Essa é uma ordem. A outra ordem, a ordem da hierarquia, diz que quem vem antes é maior do que quem vem depois. Nesse sentido, eu olho para os meus pais e agradeço e vejo e dou um lugar a eles como eles são. Eu tomo os meus pais como eles são, sem julgar, porque eles são maiores do que eu. Os problemas que eles enfrentaram, as questões que eles enfrentaram têm o tamanho deles. E eu tenho o meu tamanho que é menor do que o dos meus pais. A mesma coisa dos meus pais para os pais deles, a mesma coisa eu para os meus filhos. Então essa é a ordem da hierarquia e ela precisa também ser vigente dentro de um sistema familiar para que haja equilíbrio. A terceira ordem, a ordem do equilíbrio de troca, ela fala que as nossas relações precisam ser equilibradas. Sejam relações amorosas, relações afetivas, sejam relações de trabalho. Eu não posso olhar para a minha empresa e falar, o meu chefe é um pai para mim.
ele não é um pai, ele é um chefe, é uma pessoa que te pede algumas atividades e você faz aquelas atividades, você trabalha, você dá sua força de trabalho e você recebe por isso, é uma troca e a troca precisa ser equilibrada. Uma troca desequilibrada também gera emaranhamentos. Num relacionamento amoroso, se eu dou demais, a outra pessoa se sente devedora, então ela foge. Se eu dou de menos, a outra pessoa às vezes ela quer dar mais para compensar e eu me sinto credora e eu fujo. Então, numa situação assim, o relacionamento não tem como continuar. E aí também a gente percebe um desequilíbrio e por isso, né, que existem os emaranhamentos e existem as questões que são presentes nos sistemas familiares. Quando a gente faz a constelação, quando a gente inicia uma constelação, isso não necessariamente está claro logo de início. Por isso que o papel do constelador é começar e conduzir, né, os pensamentos e os sentimentos da constelação sem julgamento. Então eu recebo alguém com uma questão específica de, por exemplo, dificuldade de engravidar. Constelei uma pessoa recentemente com esse tema. E ela já tinha tentado fazer alguns tratamentos, e ela já tinha tentado buscar de alguma maneira resolver essa dificuldade, né, que ela tinha junto com o marido e não conseguia. Na constelação a gente ouviu, a gente percebeu, né, trouxe, né, um conhecimento de uma história de uma avó, né, eu não me lembro se é avó ou bisavó, mas é um antepassado da família que teve filhos e que depois, por alguma vergonha na família, e a gente não sabe exatamente o que é, a gente não precisa, né, trazer os detalhes, às vezes os segredos que existem dentro do sistema familiar, mas a gente sente, a gente percebe o sentimento, por alguma vergonha de alguma situação que aconteceu naquela família, ela se excluiu, ela se fechou. Eles mudaram de cidade, a avó e o avô, ou bisavó e bisavô, como eu falei, não me lembro, eles mudaram de cidade e eles refizeram a vida e a partir daí não tiveram mais filhos. Essa pessoa que veio constelar, ela estava ligada a essa história. E essa história, ela traz um desequilíbrio, porque a vergonha ou a dor é algo que não teve lugar, é algo que foi excluído da família, ela se excluiu da família. Então ela, dentro dela, exclui também o direito de ter filhos. É tão profundo isso e é difícil de entender quando a gente fala assim de uma maneira racional, como eu estou falando, né? Ah, mas por causa disso isso levou aquilo, né? Como assim tem essa ligação? Quando a gente faz a constelação, a gente vai desvendando a energia que tem por trás e a ligação que tem por trás. Sempre, sempre com as ordens do amor, a serviço de tudo, a serviço. A gente entende que as ordens do amor elas estão a serviço daquele sistema. Então, quando a gente dá o direito de pertencer àquela pessoa com aquela história, então aqui agora eu tenho o direito de pertencer, eu tenho o direito, né, de engravidar, que era a história dessa pessoa que veio buscar a constelação. Então, a gente olha para a avó ou para a bisavó, né, e fala que dá um lugar para ela, ao mesmo tempo que a bisavó fala, então agora você tem o direito de ter um filho. É tão bonito quando a gente percebe que os movimentos que acontecem na constelação, ou tudo, a maneira como a gente está ligada, tem a ver com o amor, né? Por isso que chama as ordens do amor. O amor por trás da constelação é o que move e é o que traz os equilíbrios e às vezes os desequilíbrios. O desequilíbrio acontece quando a ordem não é obedecida. Por isso é tão importante a gente entender e perceber a ordem vindo antes do amor, né? Como que, né, explicando com relação às ordens do amor, este caso em específico, como a gente faz então para deixar aquela história ali e eu seguir a minha história? É eu olhar e entender que ela é grande para resolver os problemas dela, porque eu me ligo a ela única e especificamente por amor. Porque eu vejo que ela tem um sofrimento, ela não teve o direito de pertencer, ou ela se excluiu mesmo, mas ela tem um sofrimento ali e por amor eu vou repetindo isso ao longo da minha família. Eu vejo que o meu pai sofreu ao ver minha avó assim, e aí por amor ao meu pai eu sofro também, e eu me coloco a serviço para não ter filhos, por exemplo, nesse caso que eu estou dando, nesse exemplo que eu estou dando. Ou seja, quando eu enxergo que o amor é maior do que tudo e que eu posso então respeitar
e obedecer esse amor e ainda assim ter ordem, eu deixo e uso a ordem da hierarquia e falo, essa história é com você. Eu faço isso com muito respeito, eu não estou me negando a olhar para essa história, eu simplesmente deixo essa história com você e eu sigo a minha história, eu respeito tudo que você passou e eu dou um lugar, na medida que eu posso consertar, no meu tamanho eu conserto, mas o resto não, fica com você, com amor, né? E esse fluxo de amor é o que vai trazer esse fluxo de amor aqui para a minha vida e que vai resolver as minhas questões. Sempre olhando a questão de fora, né? E quando eu faço esse movimento de olhar de fora, eu consigo então trazer à consciência muita coisa e modificar muita coisa dentro de mim, dentro do meu sistema familiar e dentro de mim também, tá? Se você quiser saber mais sobre esse tema, se você quiser saber mais sobre constelação familiar, não deixa de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos, toda semana tem vídeos novos. Se você gostou desse tema, se quer sugerir temas novos também para vídeos, pode deixar o comentário aqui embaixo. Me conta também se você já fez alguma constelação em que viu algo parecido, que aprendeu algo parecido também sobre você, para que a gente possa sempre aprender, né, e crescer junto, tá bom? E também não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!